Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao meu ranking dos meus 10 livros favoritos da vida inteira. Sempre me perguntam assim, Heloísa, qual o seu livro favorito? E eu nunca sei o que responder. E aí, esses dias, eu organizei e fiz uma lista de 10 livros que foram os meus favoritos da vida, assim, e vim mostrar aqui pra vocês hoje. Antes da gente começar a lista, preciso explicar pra vocês que eu botei 2 critérios que definiram essa lista. O primeiro critério era que eu queria colocar um livro por autor. Ou seja, eu não queria que o mesmo autor repetisse várias vezes na lista. E eu fiz isso estrategicamente, porque senão a lista inteira ia ser Clarice Lispector. E o segundo critério era que eu estaria avaliando o livro em si e não o universo criado pelo livro. Então eu vou estar focando em escrita, personagem, história, tudo isso em um livro específico. Então vamos começar com um que na verdade não é o 10º, é o 11º, porque eu não consegui condensar em 10. Eu falei que eu ia fazer 10, mas ficou um ali que eu falei, preciso fazer uma menção honrosa, que é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Gente, esse livro, ele me entreteu muito. Eu gostei dos personagens, eu gostei da ambientação, né, do cenário, que era algo que eu não tinha visto em outros livros, o Nova York dos anos 20. Eu gosto quando os livros têm esses personagens que são grandiosos demais, que todo mundo vê e pensa, nossa, esse é o cara. E aí você começa a ler e você vai descobrindo mais sobre esse personagem e você vê que ele não é tanto cara assim, porque é uma coisa muito realística, né? E eu acho que o Grande Gatsby faz isso de uma forma muito linda, que tem um teor meio de fofoca, que parece que você tá lendo uma fofoquinha, sabe? Porque é intriga da vida de um, intriga da vida do outro. Meu Deus, ele falou isso, ele não falou isso, não acredito. E eu adoro livros assim, porque eu me sinto que eu tô fofocando com o meu livro, pra mim me entretém bastante. Agora entrando na lista oficial dos top 10 da minha vida, em 10º lugar a gente tem O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro, eu lembro dele meio que em partes. Os primeiros capítulos eu lembro que foi muito difícil de eu pegar, porque os primeiros capítulos não são sobre a história em si. O plot em si do livro, ele só vai ser desenvolvido do meio pro final. E os personagens no começo eu não achei eles muito cativantes. Depois eu comecei a gostar muito do Dorian Gray. Eu acho genial toda a ideia do retrato. Eu fico pensando, caramba, como que o autor pensou nisso, sabe? E eu quero um. Em 9º lugar, temos o livro que por muito tempo, quando me perguntavam qual era o seu livro favorito, eu falava esse, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. É uma grande fofoca de 3 gerações de família, e é intriga com treta e traição e barraco e quebra. E eu achei incrível quando eu li. Esse foi definitivamente o primeiro clássico que eu li. E assim, foi difícil, porque eu também era bem nova e questão de vocabulário e tal, foi difícil pra eu ler. Mas eu gostava tanto dos barracos, gente, que isso me moveu até o final. E aí ele ficou como meu livro favorito, assim, por um bom tempo. Até eu reorganizar, ele era o primeiro, assim, se me perguntasse, ele era o primeiro que vinha à mente, porque eu me diverti muito. Agora, em 8º lugar, vamos fazer um 360, sair dos clássicos e entrar pra uma fantasia, uma romantasia, né? Que é romance com fantasia. Gente, tem uns 2 ou 3 meses que eu li esse livro. E assim, no dia que eu terminei ele, eu falei assim, tá na minha lista. Isso aqui é um dos melhores livros que eu já li. O nome do livro é Powerless, da Lauren Roberts. Ele tem muitos traços de Jogos Vorazes, eu acho. E eu amo Jogos Vorazes. E tem muitos traços também de uma coisa meio poderes, uma coisa meio Rainha Vermelha, que eu também adorei a série Rainha Vermelha. Sabe aquela história de que você lê o primeiro capítulo de uma fantasia e você não entende nada porque tem 1 milhão de nomes aleatórios que você nunca viu na vida? Esse livro eu senti que foi um pouco mais tranquilo de entrar. Os personagens também são muito cativantes. E o que eu gostei desse livro, e que vocês talvez pensem que eu sou estranha, mas é que o par romântico, eles não ficam realmente juntos. Porque é uma ideia meio enemies to lovers, só que em todos os enemies to lovers, eles têm umas razões muito estranhas pra se odiarem, e eles viram amantes muito rápido. Isso sempre me incomodou. E esse livro meio que solucionou tudo isso, porque é um slow burn bem demorado. Eu acho que eles nem... Gente, eu acho que eles não chegam nem a se beijar nesse livro, pra vocês terem noção. Enfim, foi só... É um livro enorme, eu acho que ele tem umas 600 ou 700 páginas, mas que eu terminei muito rápido porque eu tava simplesmente muito entretida. Agora, pra 7º lugar, Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer.
Eu acho que eu gostei tanto desse livro porque eu já tinha lido Crepúsculo, eu já era uma grande fã de Crepúsculo, tanto dos livros quanto dos filmes, e ver a perspectiva do Edward fazia toda a diferença. Eu amei mais ainda o personagem do Edward. Eu acho que ele é uma pessoa tão complexa e ao mesmo tempo chega a ser engraçado, porque ele tá o tempo todo sofrendo, ele, ai, eu sou um coitado, ai, sabe? E às vezes eu queria pegar ele assim pelos ombros e falar assim, acorda, menino! A gente também fala muito sobre os outros personagens de Crepúsculo, que eu sinto que às vezes eles não foram tão bem explorados na perspectiva da Bella, até porque ela nem conhecia todo mundo. Esse livro também responde muitas perguntas que a gente tinha da saga. Eu nunca vou ver um romance da mesma forma depois de ler esse livro. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ler. E vem conversar comigo também, porque eu amo ele. Para sexto lugar, eu coloquei Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu gosto de livros que tenham uma pegada um pouco mais poética, um pouco mais filosófica, que você pode ter várias citações lindas, que você realmente sente alguma coisa lendo o livro. Eu não cheguei a assistir a série que saiu, porque eu achei o livro em si muito pesado e foi uma coisa assim que eu demorei para digerir mesmo. Se eu não me engano, eu tive uma ressaca literária depois de ler esse livro. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom e ele fica na tua cabeça pro resto da sua vida. Pessoas Normais é um romance contemporâneo sobre dois adolescentes que vão crescendo ao longo do tempo junto. Então eles se conhecem no ensino médio e eles vão desenvolvendo esse romance meio que em segredo. Não é muito romance, é mais uma coisa de conveniência. E aí vai passando os anos, e aí um se apaixona pelo outro, mas eles nunca se apaixonam um pelo outro na mesma hora. Ou quando se apaixonam tem alguma coisa que não deixa eles ficarem juntos. Ou eles simplesmente não são bons juntos. Além dos personagens serem extremamente complexos e você odeia eles uma hora e ama eles em outra hora, eu sei que eu acabei o livro querendo que eles ficassem separados, porque eu vi a situação e falei, caramba, sabe, eles não são bons juntos, eles não são bons um pro outro. Em quinto lugar, também tá outro livro que por muito tempo eu falei que era o meu preferido, e ele tá em quinto lugar, eu acho uma posição bem boa. Todos esses 11 livros me marcaram pra caramba, mas do quinto pra cima eu acho que são os livros que, se me perguntassem se eu só pudesse ter lido 5 livros na vida, seriam esses. Em quinto lugar, Drácula, do Bram Stoker. Ler o livro original, do vampiro original, foi uma coisa assim que explodiu minha cabeça. Gostei muito da forma que foi escrita Drácula, que tem as passagens do diário e tem as cartas, então achei muito interessante. E o processo lento de ir juntando as peças e percebendo que esse conde não é uma pessoa normal e que ele tá acontecendo e do nada ele tá escalando a parede. É interessante ver como a ideia de vampiro foi se transfigurando ao longo do tempo. Acho que hoje em dia nenhum dos vampiros da cultura pop se transforma em morcego, mas, por exemplo, essa era a ideia original do Drácula. Agora, em quarto lugar, eu tenho uma peça. Romeu e Julieta, do Shakespeare. Shakespeare foi outra pessoa que eu não pude colocar mais de uma vez nessa lista, mas se eu pudesse, eu colocaria O Sonho de uma Noite de Verão. Tudo do Shakespeare é muito lindo, muito bem escrito. Tenho um carinho especial por Romeu e Julieta. Eu acho que é uma história linda demais. Triste, é uma tragédia, é triste demais. Mas ao mesmo tempo eles conseguiram ficar juntos no final, então você fica meio partida assim. Agora, em terceiro lugar, gente, temos o primeiro autor brasileiro dessa lista. Mas esse livro, do dia que eu terminei ele, acho que nem no dia que eu comecei ele, eu já sabia que ele seria um dos meus preferidos da minha vida. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu rachei o bico do começo ao fim. Eu acho que o Machado, a ironia do Machado é genial, mas eu ria do Bentinho, gente. O Bentinho é completamente maluco. Eu entendo, sabe? É interessante você ver como que ele chega no raciocínio, como ele vai de uma coisa a outra em questão de segundos, porque ele tem um raciocínio maluco o tempo todo. E minha opinião sincera é que Capítulo não traiu. Em segundo lugar, a gente tem A Metamorfose, do Franz Kafka. É pra ser uma coisa absurda, né? A questão de se transformar numa barata, mas ao mesmo tempo faz tanto sentido. E eu chorei incansáveis vezes, eu chorei tanto desse livro, eu acho que eu chorei na primeira página, assim. Eu acho que... eu já li outras coisas do Kafka também, e eu acho que ele tem uma forma muito crua de escrever, de um jeito que é quase expositório, assim. Ele quase não tá te botando opinião nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, você não tem como não sentir com o que ele escreve, sabe?
Então, Metamorfose me tocou muito. Eu sempre recomendo ele pra todo mundo, porque é um livro muito curtinho também, é super tranquilo de ler, mas você tem que ler com o coração aberto e você tem que deixar teu coração sangrar o livro inteiro, porque ele é muito sentimental. Finalmente, em primeiro lugar, o livro mais importante da minha vida, provavelmente, ok? Eu sei que eu tenho 18 anos e que talvez isso possa mudar, mas esse livro, eu li ele já faz 2 anos e eu releio ele zilhões e zilhões de vezes. Eu escuto o audiobook, eu releio, às vezes eu pego pra ler uma página aleatória, e é por isso que eu tenho ele em cópia física. Foi um dos 3 livros que eu trouxe comigo, porque eu preciso dele físico, eu preciso olhar ele o tempo todo, eu preciso sentir o papel, eu preciso... Esse livro mudou a minha vida, completamente, mudou minha vida, e eu panfleto ele pra todo mundo que eu conheço. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Não é novidade pra ninguém que eu sou apaixonada pela Clarice Lispector, eu amo todos os livros dela que eu já li, eu sou apaixonada pela escrita dessa mulher, eu sou apaixonada pelas personagens, eu sou apaixonada pela história dela, então não poderia ser diferente que o meu primeiro lugar seria para Uma Aprendizagem. Foi o segundo livro da Clarice que eu li A Hora da Estrela primeiro, e quando eu li A Hora da Estrela, ele virou meu livro favorito. E aí eu li Uma Aprendizagem e ele virou meu livro favorito. É de uma honestidade absurda. É um livro que você lê e que você sente, e você mais sente do que lê. Pra quem não conhece esse livro, eu vou dar um breve resumo. Ele é sobre a história de uma professora chamada Lori, que tá tentando se descobrir o lugar dela na vida. E ela tem esse relacionamento com um professor de filosofia que chama Ulisses. E o livro inteiro é uma aprendizagem. É ela descobrindo sobre ela mesma, descobrindo o papel dela como mulher na sociedade. Eu também gosto muito do final dele. Eu acho um final genial porque ele quase não é um final. Deixa o livro meio que em aberto, não meio que aberto, deixa o livro bem aberto, que é toda a essência do livro em si, deixar as coisas em aberto, eu acho. Ele acaba assim. Lori e Ulisses estão conversando e ela diz: "Meu amor, você não acredita no Deus porque nós erramos ao humanizá-lo. Nós o humanizamos porque não o entendemos, então não deu certo. Tenho certeza de que ele não é humano. Mas embora não sendo humano, no entanto, ele às vezes nos diviniza. Você pensa que..." E aí Ulisses interrompe ela, diz: "Eu penso", interrompeu o homem e a sua voz estava lenta e abafada porque ele estava sofrendo de vida e de amor. "Eu penso o seguinte... .. E acaba o livro assim. E eu não sei porquê, mas eu adoro esse final, eu acho que era o que realmente precisava pra você carregar esses personagens pelo resto da vida. Todos os personagens da Clarice são sensacionais. Eu me apaixono todas as vezes que eu leio. Poderia falar sobre ele por horas e horas, mas a gente só tem alguns minutos. É isso, gente. Essa foi a minha lista do meu ranking de 10 livros favoritos da vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha inspirado vocês a ler algum desses livros. Deixem aqui nos comentários o livro favorito de vocês pra eu ler também. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau!